Olá pessoal, hoje vou falar sobre vida após 40. Chega de solidão, acha seu amor, procura seu amor, recomeça. Então, é muito complicado quando a pessoa chega a certa idade, depois de 40, eu falo a vida depois de 40, 50, 60, que você se encontrasse sozinho, né? Está a solidão. Sozinho é muito bom também, tem liberdade, você pode escolher onde você quiser, onde você mora, o que você fazer, você toma a decisão de liberdade. Mas sempre é bom ter alguém de companhia. Qual é o problema? A maioria das vezes, a gente sempre, quando chega um fim do relacionamento, ou dois relacionamentos, ou três relacionamentos, chegam depois de 40, 50, 60, você já está cheio de ferimento. Você esqueceu curar nesse ferimento. Você tem ferido na alma, na emoção. Então você tem medo, né? Você foi mordido por uma cobra. Ali tem medo de olhar a corda, né? Estou com medo nesse relacionamento. Porque aquele machuca. E pode machucar profundamente, né? Você tem expectativas, tem ilusões e foi enganado por própria expectativa, pode ser também, né? E talvez aquilo não era que você buscou, não é? Então tem muito... A primeira coisa que você tem que fazer, tem que recomeçar. Pensar em recomeçar. São três etapas que eu posso ajudar você a elucidar nessa ideia, né? De repente você se inspira, recomeça com o seu amor, né? Preparar nessa energia, nessa informação. Você está pronto para entrar em um relacionamento novo? Não, porque você está ferida. Você está ainda sangrando. Não tem a força. Se seu braço está ferido, você não tem força, né? Se seu coração está ferido, está sangrando, não tem como entrar outro inquilino, né? Está tudo destruído, tudo sujo. Não quero nem saber. Eu vou fechar aquela portinha, acabou. Estou bem sozinho. Aí você chora sozinho, né? Ninguém vai saber. Não quero ninguém saber. Eu fico longe. Não quero saber. Não quero saber relacionamento. Tudo homens são iguais, tudo mulheres são iguais, né? Homem é cachorro, mulher é piranha. Então não faz. Não é bem assim. Por quê? Porque você está ferida. Você precisa curar o seu ferido. Para a sua felicidade, para recomeçar de novo. Então, a primeira coisa, tem que curar a ferida da sua alma, né? Você pode buscar ajuda, psicóloga, tratamento, acupuntura. Você também pode fazer o Ho'oponopono para você mesmo. Por aquela pessoa. Tem gente que nem cordou ainda o laço, né? E aí começa outro casamento, começa a vingar o outro, né? Vingar o ex no presente. E você não vai ficar bem. Todo que você começa a cobrar, você está julgando mesmo porque você tem ferimento. Está doendo, está sangrando. Qualquer semelhança, qualquer coisa parecida, você se trai, briga, né? Acusa, condena, né? E aí parece, repete tudo aquilo novo. Porque você não mudou o roteiro. A novela acabou. Mudou a dor, mas você começa a mesma coisa. Mesmo, né? Com aquela mágoa, porque você não perdoou. Porque você não curou o seu ferimento. Então, primeira coisa, você pode fazer o Ho'oponopono para curar sua ferida. Para curar a ferida do outro também. Para desligar nesse laço. Né? Você pode falar, por todos nesses anos de convivência, pelo que você cruza o meu caminho, pelo que você criou meus filhos lindos, eu te agradeço, eu te amo. Sinto muito pelo sofrimento que eu causei, né? Ou que conformou, né? Formou um sofrimento, discussão, né? Eu sinto muito, me perdoe, né? Eu peço com toda sinceridade meu coração, no fundo do meu coração, eu te perdoo também, né? Se esses laços que corta, né, por nosso amor próprio, por nosso próprio amor de cada um, corta nesse laço para sempre, que seja mantido a amizade para longe, né? Assim que você me perdoa, sempre sinto muito, me perdoe, eu te amo, te agradeço que construiu uma época linda na minha vida,
né? Foi bom, mas acabou, não é? Te agradeço ter criado meus filhos, né, lindos, maravilhosos. Te agradeço ter acompanhado o meu crescimento nesse período, né? Lamento, sinto muito, me perdoe nessas todas as confusões, complicações no final, não é? Então, recomeça. Quando você cura, praticamente, a gente fala assim, curar, perdoar, é como você enterrar toda aquela merda que a gente fez, ou outro que fez, embaixo da terra. É a primeira fase, né? Curar sua ferida, enterrar, perdoar. Enterrar toda essa merda. Plantar uma árvore, né? Segunda fase, plantar uma árvore de acelora, né? Você começar a consumir essa fruta, cresce, né? O terceiro fase é compartilhar essa fruta com alguém e você consome sua felicidade. Então, segunda fase, plantar uma árvore, quer dizer, tenha amor próprio. Depois de 40, 50, 60, a vida recomeça. Tanto faz, você pode recomeçar quantas vezes você quiser. Aquilo tudo que Deus instalou dentro de você, a inteligência, maturidade, capacidade de amor, não perdeu nada. Tudo aquilo que você aprendeu, você é muito, muito melhor do que quando tinha 20 anos. Você tem hoje a maturidade de tomar decisão. Você tem a maturidade de curtir a liberdade, né? Liberdade de tomar decisão, de pensar. Liberdade de escolher onde eu quero morar. A liberdade até financeira, né? Chegou 40, 50, 60 anos, você já tem dinheiro. E ainda tem liberdade de tempo. Pensa isso. São 4 liberdades. Liberdade de pensar decisão, liberdade, né, de financeiro, liberdade de tempo, liberdade de deslocar onde eu quero morar. Então, pensa, recomeça, ama você, né? Realiza todos os seus sonhos. Então, você ficar, mesmo depois 40, faça exercício, faça treinamento, você, tanto como mulher como homem, você pode ser muito mais, né? Muito mais bela, muito mais competente, muito mais príncipe, princesa, do que uma pessoa de 20 anos. Eu te garanto, eu sinto, tenho 56 anos, eu sinto como 25. Eu sinto como um lorde, um príncipe. Por que não? Eu tenho muito mais qualidades que quando eu era 20 anos. E aí? Se enganar isso? Vai enganar isso? Então, busca seu amor por seu próprio amor. Se você virou uma fonte de amor, uma fonte de felicidade, você se ama, outro capaz de dividir, você é capaz de compartilhar essa felicidade com o outro. Se você não é uma fonte, não transformou uma fonte, você continua guardando aquela pratinha de merda, você, com que vai se compartilhar? Você compartilha o quê? Não é amor. Pelo amor de Deus, você está acumulando aquela mágoa, né? Fala, ai, sou linda, maravilhosa, eu sou namorado de Roberto Carlos, eu sou Miss Brasil. Não adianta nada, você está cheio de mágoa, não serve. A mágoa não serve para ninguém. Aquela merda que a gente guarda não serve para nada. Perdoa-se, se perdoar. Perdoa o outro, perdoa você, né? E cria o amor. Você ficou tão amoroso, você, um homem como um príncipe, um lorde, e a mulher como uma princesa. Né? Você faz tudo aquilo com amor, aquilo que transporta, né? Transporta a beleza, transporta o charme, não é? Quem vai não querer dividir, compartilhar com você? Recomeça, né? Tem um homem me perguntou, quem vai querer de um homem de 60 anos, né? Ou quem vai querer uma mulher de 60 anos? Mas tem outro que justamente está na mesma situação. E não é um homem, não é uma mulher de 60 anos, de 40 anos, de 50 anos. É um lorde. Né? Dá gosto de conversar com essa pessoa. É uma princesa, uma rainha, é um vinho. Tem muitos sabores. Né? O jovem, como fosse uma cachaça, forte, ou como um cerveja, um chopp, frescura, rapidinho, não é? Agora, uma pessoa madura tem todas as qualidades que você desenvolver, ou você ainda pode desenvolver, né? Tocar um instrumento, cantar uma ópera, dançar um tango, você vai desenvolver
a qualidade de príncipe e a princesa. E quem não vai querer? Um lorde, uma rainha, uma dama, né? Você despeja todos, né, esse charme numa situação, num casamento, numa festa de aniversário. Você se choca, se surpreende, transforma você uma dama, um lorde, uma turquesa. Que bom, não é? Um lorde e uma turquesa. Quem não vai querer casar com uma turquesa chique, chiquérrimo, né? Um príncipe, um lorde, né? Ah, mas eu estou tudo por conta, tudo. Não, treina, melhora. Ah, eu não sei fazer. Faça, aprende. Ah, eu não sei falar inglês. Vai fazer um intercâmbio. Você tem liberdade financeira, liberdade de deslocamento, liberdade de pensar, liberdade de tempo. Aposentou. Vai fazer, vaza, vai fazer o intercâmbio. Treina você, cresce você, aperfeiçoa-se. Né? Se tornar um lorde. E você é uma fonte de felicidade. Você é uma fonte de graça. Você é uma fonte de priosidade. Graciosidade. Graciosa. Uma mulher graciosa. Um homem gracioso. Né? Um lindo. Uma linda pessoa. Quem não vai querer? Né? Se transforma-se uma elegância. Se transforma uma cultura. Um culto. Não hoje como a jovem só é funk, né? Você tem muito mais que expressar, tem mais que mostrar, não é? Tudo aquilo que você foi, tudo aquilo que você constrói, tudo aquilo que você passou, formasse hoje uma joia, lapidado, uma joia, não tem mais tanto problema, é muito mais aceitável, muito mais flexível, muito mais tolerância. Que legal! Você se transforma um ser humano lindo, maravilhoso. Que não vai querer? Então, se transforma nessa pessoa. Né? Perdoa todos os mágoas. Perdoa você mesmo. E se ama. Quando você cresce essa árvore de acerola, cheia de frutas, né? Deliciosas, você consome e compartilha com outra pessoa o seu amor. Isso se torna fim do seu solidão. Ok? Faça essa prática. Né? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Peter Liu, sou médico chinês, faço acupuntura em Campinas, meu canal tem mais de 1.100 vídeos. Se inscreve, toca o sininho, vai ter muitos vídeos novos, vai chegar a você. Compartilha com seus amigos, suas famílias e tudo de bom para vocês. Obrigado.